Absolutismo, direito divino dos reis. Você sabia que no chamado período absolutista ou antigo regime, também foi um momento onde os reis se tornaram representante direto do Deus de Israel? Ou seja, os reis eram divinos, o próprio Deus como representantes de Deus na terra. Justificado pela teoria do direito divino dos reis. Essa doutrina afirmava que o poder do monarca vinha diretamente de Deus, não do povo, tornando-o responsável apenas perante a divindade. E questionar o rei era o mesmo que desafiar a vontade de Deus, tornando seu poder quase absoluto e sagrado, principalmente na Inglaterra. Essa doutrina era mais forte ainda. Sabemos com a concentração do poder nas mãos dos reis, possibilitou aos reis o que chamamos de absolutismo, ganhando o poder militar, o poder judiciário e legislativo e o poder religioso acima da igreja. Então, com essas três esferas, seu poder se torna absoluto e inquestionável. Com o poder divino sobre os reis, eles se tornaram a fonte de curas e milagres, onde vinham multidões em peregrinação na espera de curas e milagres. E essas supostas curas e milagres se davam através de apenas um toque da pessoa sobre o rei, que a pessoa já estava curada. Os casos mais existentes de doença na época era a chamada doença escrófula, que é conhecida hoje como linfadenite tuberculosa, onde multidões se reuniam para ter contato com o rei, acreditando que seu toque ou um beijo em sua mão poderia realizar milagres, demonstrando a ligação intrínseca entre poder político e fé. A cura não era apenas um ato de caridade, mas uma forma de reforçar a legitimidade divina do monarca e a ordem estabelecida com o rei no topo. Os doentes de escrófulas ocorriam em grande multidão. As cerimônias do toque real, realizadas em ocasiões especiais, em datas santificadas, no rito em que o rei tocava os doentes um a um, fazendo em seguida o sinal da cruz. A aceitação popular do poder real era clara. Os insucessos eram por culpa do doente, não da ineficiência do toque. Quem não fosse curado voltava com mais fé na próxima cerimônia. O primeiro documento histórico registrando o toque real milagroso remonta ao século XII da Era Comum, na França, quando a população constatava esse poder de cura das escrófulas no rei Luís VI, e a ele acorriam multidões em busca do milagre real. Marc Bloch diz que a tradição do toque teria começado com Felipe, o pai de Luís VI. O poder de cura dos reis franceses já teria sido observado em Roberto II, o Pio, no século XI da Era Comum. A cerimônia do toque milagroso foi sendo destinada especificamente para a cura das escrófulas. Na Inglaterra, o poder taumatúrgico real e registrado a partir de Eduardo, o Confessor, e Henrique II, no século XII da Era Comum. Hoje, a medicina chama de escrófulas a linfadenite tuberculosa, especialmente quando estão acometidos os linfonodos da região do pescoço. As escrófulas
eram condição frequentemente na Idade Média. É claro que, numa época em que o diagnóstico etiológico era impossível, numerosas condições patológicas que provocavam aumento dos glândulos linfáticos eram chamadas de escrófulas, e não só as linfadenites específicas por tuberculose. Embora não haja como determinar a prevalência da tuberculose ganglionar na Idade Média, os registros históricos apontam que devia ser alto número de doentes. Os registros de óbitos, com as limitações de diagnóstico da época, mostram que cerca de 20% das mortes na cidade de Londres, no século XVII da Era Comum, eram devidas à consumpção, nome pelo qual era chamada a doença, que depois ficou conhecida como tuberculose. Aqui vai uma pergunta: qual a diferença entre a monarquia do território brasileiro para a europeia? A diferença é que o poder do imperador do Brasil se deu através do poder moderador, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II ganharam poderes plenos tanto no legislativo, executivo e judiciário, foi através do poder moderador. Então, com o poder moderador, Dom Pedro I e Dom Pedro II também ganharam o poder judiciário, ou seja, através do poder moderador, ganharam poderes que, na prática, os colocavam acima dos poderes legislativo, executivo e judiciário, permitindo-lhes intervir nos outros poderes e centralizar a autoridade. Embora o grau de controle tenha diminuído após os anos 1850, com o parlamentarismo, caracterizando um absolutismo constitucional. E na influência religiosa na monarquia brasileira, eles ganharam poder sobre a religião, a igreja, através do poder padroado, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II, através desse poder padroado, tinham controle sobre a igreja, mas não acima dela. E também não se tornaram divinos, o próprio Deus. Diferente dos monarcas da Europa, que eles tinham o poder acima da igreja. Só eles poderiam ter a cura e fazer milagre. E só ressaltando, os monarcas europeus ganharam poderes absolutos porque a própria nobreza e a burguesia deram poderes a eles, como também a crise do feudalismo, os teóricos do absolutismo e a formação de exércitos nacionais. Já os monarcas brasileiros ganharam plenos poderes através do golpe da Constituinte de 1824, que foi o poder moderador por Dom Pedro I. Só para finalizar, o poder do padroado não foi inventado pelos monarcas brasileiros. E sim, já era uma influência vindo da Europa, da própria Igreja Católica Cristã, onde foi formalizado e expandido pela própria Igreja Católica, papas, e pelos reis de Portugal a partir da Idade Média, consolidando-se nos séculos XV e XVI da Era Comum com a expansão marítima, onde os papas concederam aos reis portugueses o direito de administrar a igreja, nomear clérigos, construir templos e cobrar dízimos, em troca do patrocínio e da propaganda da fé cristã em novos territórios. E mais um detalhe importantíssimo. Essa teoria, ou seja, essa doutrina do direito divino dos reis, não foi defendida e fundamentada por um ateu, mas sim foi defendida, fundamentada
e justificada por um próprio cristão, o bispo e teólogo francês Jacques Bossuet, que a defendeu para fundamentar e justificar o absolutismo de Luís XIV. Quando a gente estuda história, a gente vê que as guerras, submissões e sangue derramado não foi causado por ateus, mas sim diretamente por religiosos, e principalmente por cristãos e muçulmanos. Você pode observar que a própria Igreja Católica, ou seja, o cristianismo, junto com os seus líderes, eles mesmos se fundamentavam, criavam, legalizavam leis, dogmas e doutrinas para justificar massacre, escravidão, absolutismo monárquico, execução, inquisição, guerras santas, contra-reforma, padroado, dentre outros. E ainda tem gente estudada que ainda quer justificar esses absurdos, só para defender uma crença sem fundamentos. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.